Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Diário Podcast, que começa a partir de agora aqui ao vivo, né, nesse novo formato, nessa nova temporada. E como eu sempre faço aqui no Diário Podcast, né, começo agradecendo a sua participação, a sua interação. Como nós estamos ao vivo, você tem a oportunidade de participar efetivamente conosco aí nas redes sociais. Quero lembrar a todos que nós iniciamos essa temporada aqui do Diário Podcast, oportunizando a você, teresopolitano, conhecer os nossos pré-candidatos ao cargo de prefeito municipal de Teresópolis a partir do ano que vem. A gente tem esse compromisso em outubro próximo, mas essa caminhada requer também o nosso estudo, o nosso conhecimento, o nosso dever de casa, né? Conhecer quem são os candidatos, quem são essas pessoas, o que eles querem para o nosso município, que eu acho que é o mais importante, né? E eu já começo agradecendo a sua participação, a sua interação ao longo dessa divulgação desse momento que estamos aqui hoje, né? Nesse formato ao vivo, teremos a oportunidade, todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, de conhecer um dos nossos candidatos. Temos até esse momento os nossos pré-candidatos, né? Temos até o momento 6 pré-candidaturas aí já bem volumosas, né? Já bem apresentadas, se preparando para as convenções partidárias que acontecem aí, né, no próximo mês. E, a partir dessa premissa, né, dessas 6 pré-candidaturas, traremos aqui esses representantes que, repito, são pré-candidatos neste momento, mas já se preparando aí para as convenções partidárias que acontecem em breve. O que você vai ter a oportunidade de fazer, então, comigo aqui? Interagir. Vai lá no Facebook, vai no Instagram, vai no WhatsApp aqui do Grupo Diário, participa, manda aí a sua pergunta. E, em algum momento nós vamos conseguir aqui interagir com você, tá bom? A minha promessa é essa. Agradecer demais também, é claro, ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né, Unifeso, minha casa hoje, que gentilmente cede a participação aqui nesse projeto tão bacana que é o Diário Podcast, para levar até você informação com qualidade, isenção e profissionalismo principalmente. Agradecer também aos nossos parceiros comerciais e já dar uma dica logo no começo. Quer ser um parceiro comercial aqui do Diário Podcast? Fica ligado que são oportunidades bacanas. Venha trazer a sua marca aqui para o Diário Podcast, procure a gente, pode procurar ou lá nas minhas redes sociais mesmo, né, o Anderson Duarte, jornalista lá no Instagram ou então no Facebook, ou procure aqui a produção da Diário TV, saiba como você pode participar. É bem simples, é muito legal e eu tenho certeza que a sua empresa vai gostar bastante. Gente, meu entrevistado de hoje é uma pessoa, né, a gente estava brincando até aqui em off, né? Em algum momento da entrevista, não se preocupe, ele vai me chamar de queijinho, tá? Não estranhe, ele não está sendo ofensivo com a minha pessoa, não está praticando bullying, não é nada disso, gente. Né? Algumas pessoas sabem, né? É meu apelido de escola, então o pessoal do Edmundo Bittencourt, o pessoal das outras escolas, não adianta. A galera da minha época, aí, o pessoal de 48, 50 a mais, não tem jeito, é queijinho, né? Tem cara de Anderson, tem nome de Anderson, mas é queijinho, não tem jeito. E esse cara, como eu já conheço ele há tantos anos, em algum momento ele vai me chamar de queijinho, mas está tudo bem, eu até gosto, né? Que eu me lembro daquela época, que era uma época muito boa. Vou conversar hoje com o pré-candidato a prefeito de Teresópolis pelo PSOL, né? Ainda trabalhando a sua candidatura nas convenções, mas já como figura confirmado aí como pré-candidato. Meu amigo Beixan, que está aqui hoje. Aliás, eu já quero agradecer a tua participação, tá, meu amigo? Falei com ele lá atrás do projeto, prontamente, já disse, claro, queijinho, vou estar lá contigo, né? E em algum momento tu vai falar queijinho, não tem jeito, né? Você via de dúvida, né, queijinho? Fica difícil. Eu até estava tentando aqui me concentrar para poder estar te chamando de Anderson, né? Mas é muito complicado. Não, mas não precisa dessa formalidade, não. Fique tranquilo, meu amigo. Bake, eu queria, né, evidentemente eu conheço a tua formação, conheço a tua formação de caráter como cidadão, inclusive. A gente compartilha de muitos ambientes em comum durante tantos anos, né? Mas eu queria conhecer um pouco da tua inspiração. O que te trouxe hoje? Porque, gente, não pensem que é fácil não, tá? Se colocar à disposição
se colocar à disposição às críticas, se colocar à disposição desse mundo maluco que a gente vive hoje, aí, polarizado, cheio, né, de preconceitos e tudo mais. Não é uma missão muito fácil, não. Envolve preparo com família, envolve uma série de coisas. E aí você levou em consideração tudo isso e está aí se colocando à disposição como um teresopolitano que quer ser prefeito de Teresópolis. O que te levou a tomar essa decisão, meu amigo? Ô Anderson, você deve acompanhar, nós já temos lá na nossa comunidade nosso projeto, o Jovem Samurai, que esse ano faz 9 anos, em julho, faz 9 anos que estamos lá oferecendo para as nossas crianças, nossos jovens adolescentes, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, e depois, através desse movimento, nos unimos à associação que eu já faço trabalho há muitos anos, juntamente com meu pai, que é o meu maior exemplo inspirador, que é a MASC. Deixo um beijo aqui para todos os companheiros da associação. E diante desse trabalho que a gente já faz há algum tempo, eu via a necessidade, além da necessidade, eu via a falta de vontade do poder público de abrigar, de abraçar, de acolher as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adolescentes. Isso eu falo de 2015 para 2016, onde que a violência não estava tão acentuada em nossa cidade. Teresópolis estava recebendo o título de 10ª cidade mais segura, né? Salvo engano, do país. Isso, do país. Exatamente. No estado já estava entre as primeiras. Então a gente já começou lá atrás com esse trabalho, já pensando que eu sou nascido em São Gonçalo e por ter minha família em São Gonçalo, eu acompanhei o crescimento da violência naquela região, naquele território. E eu vi que o crescimento ele estava agregado à falta de oportunidades. Quando a gente fala oportunidade, a gente não fala só de oportunidade de emprego, não. É oportunidade de cultura, oportunidade de lazer, oportunidade principalmente no esporte, que, como dizem e falam, e é fato, o esporte salva vidas. Salva vidas. Nós podemos ver inúmeros times de futebol, a maioria dos craques, eles nasceram dentro da comunidade. São pérolas, são joias que foram encontradas na lama e foram lapidadas. E aqui em Teresópolis nós não vemos isso. Nós vemos inúmeras joias, inúmeros projetos sociais, inúmeras comunidades em nossa cidade, e a gente não vê um olhar mais apreciativo para essas nossas pedras preciosas que nós temos dentro de nossas periferias, né? Então, com tudo isso, ô Queijinho, com tudo isso, juntando a revolta, que eu costumo dizer, eu sou cidadão de comunidade, a gente sabe o que é viver atrás da cortina de fumaça. Sim. A gente sabe perfeitamente o que é o poder público, ou então o político, entendeu? Eu não vou falar político ou politiqueiro, que o político, ele faz política dia a dia, sol a sol, ele não precisa estar sentado em gabinete para poder estar fazendo a política. Perfeito. Que ele faz a política através de pessoas que não são políticas. Ele consegue atrair e trazer essas pessoas, entendeu? Então, diante da revolta, da omissão com nossos territórios aqui em nossa cidade, agora há pouco tempo, em março, nós pudemos presenciar, né? Graças a Deus não tivemos uma tragédia pior, que nós estávamos esperando uma coisa de outro mundo, que segundo os meteorologistas estavam falando, que viria um temporal comparado ou pior do que 2011. Até pior, né? Em maior volume do que 2011. E para nós que vivemos em 2011, poxa, isso abala, entendeu? Então, a gente só vê os políticos, como vimos lá no Perpétuo, se juntando lá no topo do morro, falando que o morro vai descer inteiro para poder evacuar a área, para poder pousar para foto com o governador, secretário nacional de Defesa Civil. Não, a comunidade não quer isso, não. Não só a comunidade, nosso interior, nossa cidade. Eles querem essa política do dia a dia, sol a sol. É política todo dia. É pedir dinheiro emprestado e investir no que tem que ser investido, entendeu? Não é investir só em balela, só em festivais. Lógico, precisamos, nós somos
nós abrigamos, né, guardamos uma época muito boa. Sim. E nós reclamávamos, né, Queijinho? Poxa, a gente tinha muita Mal coisa. Sabíamos nós que a coisa iria piorar muito. No outro dia eu estava conversando, poxa, a gente, moleque, ia todo mundo lá pro Parque Regadas. Ficava lotado. Subindo e descendo. Ficava subindo e descendo, tentando abrir buraco ali na calçada, né? Subia e descia. Quando dava 11 horas, meia-noite, Forte Apache, Gino. Exatamente. Então nós tínhamos inúmeros atrativos em nossa cidade. O que nossos filhos, nossos netos vão ter amanhã, nossos filhos estão tendo hoje? Então eu acredito que a gente está se colocando aí como pré-candidato, não só para poder estar dando visibilidade para os territórios que até então são invisíveis, só são visíveis quando acontece desgraça, mas também para poder mostrar para a população que nós tivemos uma Teresópolis fantástica. E nós podemos ter novamente essa Teresópolis que nós tivemos lá atrás. Só falta um pouco de vontade política. É a pessoa pensar menos no poder e mais em poder fazer. Perfeito. Você tocou em alguns assuntos aqui que eu queria esmiuçar um pouco mais contigo. O primeiro, evidentemente, é o esporte, em que nós estivemos inseridos durante todas as nossas etapas de vida, né? Na primeira infância, na adolescência, na juventude e até hoje, né? Graças a Deus, na minha vida de adulto, né? Consegue já jogar quase basquete idoso, ainda? Consegue fazer cestinha de 3? Jogo basquetezinho, voleibol. Fazia bastante. Continuo na minha vida esportiva. Mas você falou de uma coisa que eu preciso falar disso, e recentemente eu até falei, tive a oportunidade de falar em um outro podcast, sobre a questão do exemplo, né? Que você, quando fala de participação, quando você fala de presença do poder público, você também fala de exemplo. A gente precisa dar exemplo aos nossos jovens para que eles busquem essas inspirações de vida. Porque se ele não tiver uma referência, se ele não tiver um exemplo, tudo que passar para frente dele vai ser uma oportunidade dele agarrar. Então, se passar a coisa errada, infelizmente ele vai agarrar. E a gente sabe que tem muitos amigos nossos que o fizeram. Exato. Mas nós tínhamos muitos exemplos. Vou falar do esporte especificamente. Nós tínhamos atletas de ponta disputando campeonatos nacionais, internacionais. Nós tínhamos referência, por exemplo, nas artes marciais. Teresópolis, o maior celeiro da história do jiu-jitsu do mundo. Hoje tem profissionais do jiu-jitsu vivendo jiu-jitsu há tantos anos, espalhados pelo mundo inteiro. Fomos pioneiros a levar o jiu-jitsu para Dubai. Exatamente. Os Emirados Árabes, desbravadores, todos teresopolitanos. Então, nós sempre tivemos muitas referências, né, em todos os esportes. Eu lembro no vôlei que eu praticava, tinha a galera que jogava a nível nacional, que estava disputando campeonatos internacionais. No basquete a mesma coisa. A gente tinha atletas do handebol de alto rendimento. Hoje a gente não consegue ter mais isso. E aí eu te pergunto, Bake, em quanta proporção essa ausência do poder público foi preponderante para a gente ter hoje uma geração tão escassa, né, de representações no esporte? E eu estou falando só do esporte, né? A gente está fazendo um recorte bem breve no esporte. Tem muitas outras áreas que a gente poderia fazer esse recorte também. Mas a falta de referência no esporte hoje é muito gritante. É claro que a gente não tem essa referência, só a gente vê os campeonatos municipais, né? Na nossa época, o Pedrão ficava lotado para um jogo entre escolas. Na nossa época, nós tínhamos a seleção de basquete teresopolitana, a seleção de futebol de Teresópolis, a seleção de taekwondo de Teresópolis. Nós tínhamos inúmeras seleções. E gente na fila de espera para entrar nessas seleções. Na fila de espera para entrar. Hoje a gente não consegue juntar os atletas, né, para poder fazer um selecionado desse tipo. Qual é a tua ideia de qual percentual de culpa, tá? E aí eu não estou falando de governo A, B, C ou D. Eu estou falando de recorte histórico, um processo histórico que nos trouxe esse momento. Qual o percentual de culpa do governo nesse sentido? Bom, Anderson, o poder público, entendeu? Eu acredito que o percentual de culpa do poder público é o máximo possível, porque até mesmo vou colocar como o território que nós trabalhamos. Quando que uma criança de uma comunidade com o tráfico presente, armado, dioturnamente,
o pai que às vezes trabalha na construção civil recebe aí cerca de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês para poder sustentar a sua família, muitas das vezes pagar um aluguel. Quando que esse pai vai ter oportunidade de pagar uma academia para o filho? Quando esse pai vai ter oportunidade de pagar uma escolinha de futebol para o filho? Então, acredito que isso deveria ser parte do poder público. Está sentindo, está tendo a sensibilidade de se colocar e a mínima empatia de se colocar no lugar dessas pessoas que não têm condição de pagar uma academia, de pagar uma escolinha de futebol e estão oferecendo isso para essas crianças. Quem sabe lá na frente, aquilo que nós tínhamos lá atrás, como acabamos de falar, as nossas seleções teresopolitanas não sejam reestruturadas novamente com as nossas crianças de hoje. Entendeu? Então, eu acho que o poder público, em inúmeros segmentos de má formação da sociedade, o poder público tem total culpa. No outro dia, participei de uma reunião do Conselho Estadual de Segurança e gostaria de mandar até um abraço para a doutora Elizabeth, que preside o Conselho. E, no momento de fala, eu parabenizei a organização e falei que eu fiquei muito triste, eu, cidadão de comunidade, de estar chegando ali, estar vendo polícia militar, polícia civil, polícia ambiental, guarda municipal. Poderia estar feliz pra caramba por conta do excesso de segurança, mas a segurança não começa na força policial. A segurança começa dentro das secretarias, dentro da Secretaria de Educação, de Esporte, de Lazer, de Cultura, levando para essas áreas que estão fragilizadas e tendes a ser dominadas pelo crime, aquilo que eles não têm. Então, o poder público ele tem tudo. Nós tivemos um movimento aqui em nossa cidade dos gabinetes itinerantes, que eram criados só para fazer papagaiagem, né? Sempre no período eleitoral, criava um gabinete itinerante, visitava 1, 2, 3 comunidades, ouvia os anseios da comunidade e resolveu os problemas, que é bom. Nada. Por que não criar, de fato, um gabinete itinerante para poder estar levando esporte, levando educação, levando saúde, levando lazer, assistência odontológica, isso para dentro desses territórios que ficam à margem da sociedade. Sim. Infelizmente, até hoje, nos dias de hoje, são territórios que vivem à margem da sociedade. E a gente percebe claramente, né, que o espaço que era ocupado, por exemplo, do esporte na escola, até esse espaço está sendo cerceado, né? Porque eu lembro que eu tinha ginástica olímpica no Edmundo Bittencourt. Exato. Quando eu era criança. A gente fazia ginástica olímpica. Eu participei de um grupo de ginástica olímpica, eu esqueci o nome da professora, que acontecia lá no Panorama, na época, entendeu? Então, Teresópolis... eu tinha aula com o professor Caque, o falecido professor Caque, que era uma gente maravilhosa. Então, o espaço de prática esportiva, a escola, sempre foi um momento muito importante. Isso. Além, é claro, dos espaços públicos, né? A gente vivia na Praça Olímpica, né, há muito tempo atrás, né? Não tanto tempo assim, que senão parece que a gente é velho, a gente não é velho. Queijinho, pegar esse nicho do esporte, continuar nessa vertente. Há muito tempo começaram a soltar na mídia que Teresópolis é o berço da seleção brasileira, por nós abrigarmos aqui a CBF. Poxa, aí é discrepante e ridículo o berço da seleção brasileira não ter uma quadra decente dentro de uma comunidade. Uma criança da periferia ter que sair do Rosário, do Pimentel, entendeu? Para poder vir para o centro da cidade poder jogar bola, porque perto da casa dele não tem uma quadra decente. Eles gastam aí milhões para poder reformar várias vezes uma quadra no centro da cidade, mas não gastam aí 100 mil para criar um espaço de lazer para essas crianças dentro do território deles, entendeu? Isso daí é pertencimento, você dá pertencimento. Isso daí é você mostrar a importância do poder público na vida deles. Não é da maneira que é feita, só com a força policial, entendeu? Isso daí é ruim para aquelas pessoas que não têm nada a ver com crime e é ruim também para os nossos policiais,
que constantemente estão enxugando gelo por conta da culpa da omissão do poder público, de não estar agindo na prevenção. Pois é. E a polícia, na verdade, ela é a ponta, né? É a ponta final desse processo, né? Tudo começa, evidentemente, como você falou, na educação, no processo de conscientização da população. Enfim, é uma questão que, como eu falei, a gente está fazendo um recorte no esporte, mas é algo que a gente pode levar para praticamente todas as áreas. Mas, contudo, é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Tem que ter concurso público no nosso município. Nós temos que colocar essas secretarias que estão esvaziadas, estão funcionando somente a poder de pote, temos que colocar funcionários dentro dessas secretarias, para poder a gente estar aumentando os nossos tentáculos e estar conseguindo pegar muito mais gente, entendeu? Pois é, eu vou aproveitar essa tua pergunta, Beike, para te perguntar sobre essa sua resposta, evidentemente, me leva a uma pergunta que eu tenho também, e enquanto estive aqui no Diário mesmo, comandando, né, as manhãs e os telejornais, a gente sempre questionava muito com relação aos saberes técnicos dentro da máquina pública, né? Isso é algo importantíssimo no meu entendimento, é algo que faz com que a máquina economize dinheiro, ter um servidor capacitado e capaz, enfim, todos os benefícios que isso traz, né? Mas a gente tem acompanhado também, ao longo dos anos, um processo de amigamento das instituições públicas, né? Ou seja, as secretarias viraram ali um espaço de um amigo, um espaço de uma liderança política, é o espaço de um compromisso partidário, é um espaço disso, um espaço daquilo, as representações dentro do governo, inclusive com algumas desculpas esfarrapadas no meu modesto entendimento, né? Precisamos garantir essa pluralidade dentro do governo. Me desculpem, né? Não olhar para o saber técnico específico de cada uma dessas instituições dentro de um poder público é garantir a falência da utilização, né? Exatamente. Qual é a tua visão a respeito disso? Como seria o teu secretariado, por exemplo? Não precisa citar nomes, não, por favor. Né? Porque a gente fala de secretariado, as pessoas já pensam logo, não, não sei quem, não sei. Não, eu quero saber como é que você organizaria o teu secretariado. É nesse pensamento da validade técnica, é nesse pensamento da valorização do servidor? O que você pensa? Porque a gente tem que pensar também que é a maior empregadora do município. Isso. Tem o ônus, mas tem o bônus, mas também tem o ônus, que é custoso. Como é que você imagina organizar, por exemplo, um secretariado para dar conta de realizar essas ações que você pensa? O que acontece? Eu acho que é inviável você contratar um padeiro para construir a sua casa. Que bom. Não é? É inviável. Concordamos. Da mesma forma, não tem como você colocar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, vamos colocar na área de ciência e comunicação, para ser um secretário daquela pasta. A pessoa tem que ter o mínimo de conhecimento naquela área. Uma coisa, se eu quero agradar meu amigo, eu tenho N maneiras de poder agradar os meus amigos, meus companheiros, meus parceiros, mas não com... como que eu posso colocar? Não com secretarias tão importantes, entendeu? Que podem conduzir o município ou para cima ou para o buraco, como nós temos visto ultimamente, né? Essa questão do amiguismo dentro do poder público, isso é uma questão que tem desfragmentado muito a nossa cidade. Que há muito tempo você me apoia que ali na frente eu te dou uma moral. Graças a Deus a gente faz parte de um partido, né, no qual é um partido que não tem dinheiro, é um partido que não tem grandes financiadores, e por conta disso, os grandes empresários eles não querem chegar perto, porque nós não atendemos os anseios dos grandes empresários. Sim. Mas a gente está aqui não só para atender os anseios dos grandes empresários amanhã, se for o caso. A gente está aqui para poder estar atendendo os anseios de toda uma população. De que adianta o empresário estar bem se a população vai estar mal?
ele vai precisar de parte daquela população para poder trabalhar no jardim dele, faxinar a casa dele, pintar a residência dele, ou então na loja dele, entendeu? Então eu acredito que você colocando cada peça no seu devido lugar, as coisas elas começam a caminhar de uma maneira muito mais consistente, mais sólida. Eu costumo dizer o seguinte, Teresópolis é uma cidade onde político tem visão curta. Político aqui, ele só consegue enxergar o próprio umbigo, entendeu? Além disso, eles não conseguem ver. Eles querem tudo que possa se beneficiar aqui e agora. Eles não pensam, poxa, não, eu vou fazer essa situação que eu vou beneficiar inúmeras pessoas e lá na frente, com toda certeza, serei beneficiado por essas inúmeras pessoas. Mas não. Não, aqui é a política, infelizmente, ainda é a política do quem dá mais, quem oferece mais. Mas eu acredito, a gente trabalhando a consciência dos nossos jovens, das nossas crianças, lá na frente, eu acredito que a gente consiga mudar essa chave e o político passe a ser eleito por merecimento, não por compra, não porque ele pode pagar, entendeu? Mas pelo que ele merece, pelo que ele fez e pela importância que ele vai ter para aquele município. Fazendo aqui, inclusive, uma dica para você que está em casa, né? Por que o Anderson está aqui? O Anderson está aposentado do jornalismo, já está lá, né, no seu trabalho na FESO, todo mundo tem visto. Por que o Anderson está aqui? Gente, primeiro porque quem trabalha com informação, quem trabalha com jornalismo, quem é profissional, né, é isso para o resto da vida, não tem jeito. Né? A gente acaba sendo isso para o resto da vida. E o nosso compromisso em levar a informação de qualidade, em combater fake news, em trabalhar a informação isenta, que busca ouvir todos os lados, não é uma coisa que é feita porque é bonitinho, porque faz parte dos nossos princípios. A gente foi formado assim, precisa disso, né? E aí é a diferença de quem faz apenas por fazer. Tá na moda fazer podcast, vamos fazer um podcast? Na hora que cansar eu paro, vou fazer outra coisa, vou para casa. A gente não vai para casa, eu não vou para casa. Eu estou aqui, a gente está ouvindo e levando para você, né, as propostas das pessoas que estão se colocando à disposição para mudar a realidade do nosso município. Então faça a sua parte também, escute com calma, ouça o que o Bake está falando, ouça o que os próximos pré-candidatos vão falar a partir de agora. Faça o seu dever, construa a sua escolha a partir daquilo que você está buscando. Não fica pegando a opinião dos outros já pronta, replicando isso nas redes sociais. Não é legal, não é bonito, não é bacana. Sabe por quê? Porque quando a galera que está aqui na modinha, cansar e for todo mundo embora, sabe quem que vai ficar aqui para continuar prestando serviço, para atender as pessoas nas comunidades quando tiver dificuldade, para mostrar buraco de rua, para mostrar chuva? É a imprensa. Somos nós, quem trabalha com a informação de forma profissional. Porque a gente não está aqui porque é modinha. A gente está aqui porque o Anderson estuda a vida inteira para isso, se formou para isso. Então, valorize esse esforço também e faça esse esforço também, tá? Não compra informação e opinião já pronta, não, tá? Desculpe o puxão de orelha, eu estou incorporando as coisas dos professores, estou virando professor em tempo integral, mas faça isso. Eu quero aproveitar também, Bake, para falar um pouco para você que eu concordo contigo na questão, né, dessa questão do secretariado. Eu digo mais, eu acho que um poder público, né, um executivo, uma prefeitura, um governo de estado, né, um governo de Distrito Federal, ele cumpre o seu papel quando ele preenche as necessidades da população. Ele não cumpre o seu papel quando ele apresenta um título de governo empreendedor, ou quando ele apresenta um aumento de arrecadação, ou quando ele lucra com alguma coisa, ele deixa disso, deixa daquilo. Ele pode até ter o maior prejuízo que for, mas se a população dele estiver sendo atendida, ele está prestando o seu serviço. Essa é a minha opinião modesta, evidentemente, minha, que eu guardo para mim e que eu tomo para tomar as minhas decisões. Perfeito. Você está com os seus serviços sendo prestados? Você está sendo atendido nos seus serviços? Você consegue usufruir dos teus direitos como em plena ordem?
Beleza, esse governo está sendo eficiente. É de esquerda, de direita, é de cima, é de baixo, é vermelho, é verde e amarelo, não importa. Você está tendo o seu papel de cidadão valorizado e os teus direitos estão sendo garantidos? Beleza. Independente do que ele está apresentando como resultado. Está com déficit nas contas de não sei quanto, mas a população está com saúde, as escolas estão funcionando. É difícil, tudo custa dinheiro, a gente sabe o quanto é difícil, a gente paga muito imposto, as prefeituras passam por dificuldades. Mas deixar de pagar as coisas, acumular experiências empreendedoras e ainda assim deixar a população desassistida não me parece algo muito inteligente, né? Não me parece mesmo. Qual é a tua visão sobre essa questão, né, da arrecadação, da aplicação do recurso público? Eu sei que o PSOL tem uma política muito severa nesse sentido, né? Dentro, inclusive, desse pensamento que eu acabei de falar. Lembrando que eu não sou filiado do PSOL, não sou correligionário do Bake, né? Apesar de ser amigo do Bake, não sou correligionário dele, mas a gente concorda em algumas questões e essa é uma das que eu concordo bastante no que diz respeito à aplicação do dinheiro público. Eu acho que Teresópolis não pode reclamar de arrecadação, né? É um município que arrecada relativamente bem. Agora, com relação à aplicação desses recursos, eu acho que a gente pode fazer inúmeros parênteses aqui. Você já parou para pensar, e aí é uma provocação que eu te faço, tá? Ano que vem, em janeiro, você lá assumindo a cadeira de prefeito de Teresópolis, tomando a sua posse devida conquistada nas urnas. Suposição. Você já parou para pensar em como as contas de Teresópolis estarão? Isso daí requer uma auditoria, né? Dos não é para você sair correndo não, tá, Bake? Calma. Não estou fazendo isso para você desistir não, cara. Tranquilo. Isso daí, Anderson, requer uma auditoria da ponta do fio do cabelo até a planta dos pés, de todos os contratos, todas as licitações, tudo que passou pelo governo. E uma coisa que eu gostaria de colocar em cima do que você falou, eu acredito que o investimento dentro do município tem que se dar da mesma forma que se acontece, que se ocorre. Você mora em condomínio? Não, eu moro em casa. Da mesma forma que acontece dentro de um condomínio. No condomínio, vocês é eleito o síndico. Sim. Esse síndico, ele pega todo mês o dinheiro dos condôminos. Toda vez que ele for aplicar esse dinheiro, ele tem que fazer uma reunião ou então levar o conhecimento dessas pessoas que vão utilizar... Estou aplicando nisso, justamente. Nisso. Então, entra aí essa questão. Levar a população o que a gente tem, ver as demandas, saber o que a população quer de fato. O nosso partido... ele fala há muito tempo sobre a construção, né? A gente aponta. É uma coisa que muitos pré-candidatos fizeram campanha com isso, mas a gente sabe que é muita falácia. Aponta para a construção de um hospital público, que nós deveríamos ter. Friburgo tem, Petrópolis tem, Guapimirim tem o hospitalzinho deles ali e Teresópolis não tem. Não querendo dizer que não tenhamos que continuar com o assistencialismo das entidades que sempre prestaram serviço para o município. Não, nós deveríamos ter alguma coisa nossa, com investimento nosso, para a criação de concurso público, e, colocar o povo da cidade para poder estar trabalhando, gerindo esse hospital público, né? E como falei, qualquer real que for gasto tem que levar o conhecimento da população e não é igual o prefeito fez com a questão da água. As pessoas terem que se deslocar das suas casas para poder estar assistindo uma reunião do interesse dele aqui. Já que é do interesse dele, que leve ao conhecimento das pessoas. Eu costumo dizer da seguinte forma, o político ele tem que guardar o exemplo que os artistas guardam. O artista vai onde o povo está. Sim. O político também tem que ser assim. E não é só nesse período que estamos chegando, não, período eleitoral e aonde o povo está, não. É ir constantemente, dioturnamente, entendeu? Sem querer se esquivar dos problemas. E mais, isso daí eu gostaria de deixar para os futuros vereadores, os pré-candidatos a vereadores agora que serão candidatos. Vocês eleitos,
Pessoal, independente de quem for o governo, vamos fiscalizar. Vamos parar com essa situação de fazer negociata. Vamos parar com essa situação de querer pegar secretaria, de querer indicar carguinho. Pense que Teresópolis é constituída por cerca de 170 mil habitantes. E para essas pessoas que os senhores devem obrigação. Não é para o prefeito, não é para nenhum dos outros vereadores, mas sim para a população teresopolitana. Você tocou num assunto que também a gente tem que falar, né? Porque um chefe do executivo precisa, né, efetivamente guardar algum tipo de relação. E eu também gosto sempre de frisar que essa relação, de acordo com o texto constitucional, ela precisa ser harmônica. Ninguém falou que tem que se misturar. Harmonia não é confusão, tá? O texto constitucional fala em relação harmônica, mas cada uma com a sua deliberação exclusiva. E algumas, inclusive, mais preponderantes que outras. Você citou uma que eu acho fundamental e que em algum momento acabou se perdendo, que é a questão da fiscalização. Certo dia me perguntaram, Bake, Anderson, foi uma pergunta provocativa, né? Foi de um aluno. Ele me perguntou, Anderson, o que você acha desses vereadores que ficam postando coisa no Instagram do lado de construção de quebra-mola, de instalação de luz? O que você acha dessas pessoas? E aí eu disse para esse aluno, não estava na condição de professor, né? Estávamos numa conversa informal, evidentemente, num contexto professor-aluno, essa contextualização deveria ser diferente, mas eu fui mais claro porque era uma conversa informal. Eu disse o seguinte, essa pessoa que fez isso, ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Porque se o vereador chega ao ponto de tomar para si algo que é uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, mesmo que seja por uma leve indicação, como ele fala, foi uma indicação minha, mesmo que seja por isso, ele não está agindo como o texto constitucional pede, né? O legislador municipal tem como prerrogativa máxima, além de ser legislador, fiscalizador. E aí eu perguntei para esse aluno, que moral tem um sujeito que toma para si uma prática do executivo, que moral tem esse sujeito para fiscalizar o executivo logo ali à frente, né? Na aplicação, inclusive, daquele próprio recurso. Se esse quebra-mola foi caro, se aquela lâmpada ele comprou superfaturada, o vereador que tirou a foto e postou no Instagram vai ter condições plenas de exercer o seu poder de fiscalização? Não, né? Não tem. Qual é a tua opinião sobre o que seria uma Câmara ideal para o modelo teresopolitano, né? Qual é a representatividade que você espera? E aí, emendando na pergunta, mais vereadores predispõem qualidade nessa Câmara? Queijinho. Eu já percebi uma coisa, Bey, quando a pergunta é difícil, ele joga o queijinho. Queijinho, o que acontece, cara? Vou falar como professor de taekwondo, né? Coordenador de uma equipe de competição que já foi com 30 atletas para a competição, mas também já foi com 6 atletas. Uhum. E da mesma forma que levantamos troféu com 30, com 6, conseguimos. Que eu acredito que a coisa não está na quantidade, sim, está na qualidade daquilo, sim, que você leva, entendeu? Então, se você condiciona pessoas mais capacitadas, entendeu? Então você consegue trazer uma fluidez muito maior dos trabalhos. Então, uma Câmara com mais representatividade seria mais justa no teu entendimento. Isso. Hoje nós temos uma Câmara que, pelo menos aos meus anseios, praticamente nenhum. Eu posso apontar com os dedos de uma mão e ainda vai sobrar dedo aqui, uhum, alguma pessoa que possa estar me representando como um legislador. Entendi. Mas, de fato, infelizmente, a nossa Câmara tem sido utilizada muito para teatro, né? Teatro político,
Os microfones da Câmara, eles não são utilizados raramente para fazer uma denúncia ou outra, mas são mais para poder estar enaltecendo, para poder estar bajulando, entendeu? Colocando lá em cima. A gente lembra do prefeito, quantas vezes ele foi enaltecido naquela Câmara de Vereadores. Bastante. Você entende? Então, eu acho que o vereador não está ali para isso. E essa questão de enaltecer, parabeniza. Não coloca a pessoa como o top, porque ele está recebendo para fazer aquilo que é obrigação dele. Entendeu? O executivo, tanto o executivo quanto o legislativo, eles recebem muito bem para poder estarem fazendo aquilo que eles se propuseram a estar fazendo. E tem que fazer da melhor maneira possível. E há muito tempo que nós não vemos isso ser feito, que é fiscalizar, criar leis para que possa ser... Uma coisa que entra nesse nicho, o nosso plano diretor. Sim. Vencido. Há quanto tempo o nosso plano diretor não está vencido? Para você que não sabe, o plano diretor, ele que rege, ele que direciona o crescimento do nosso município. Vocês estão desmatando do lado da sua casa, estão construindo uma oficina numa área residencial que não podia. Tudo isso é por conta desse plano diretor que até hoje ninguém mexeu. Está parado lá na Está Câmara, parado. inclusive. Tem que ter uma revisão séria nesse plano diretor e com a participação da população. Entra aquele ditado que eu acabei de falar. É o poder público indo aonde o povo está, levando para o povo aquilo que tem que ser de fato de conhecimento do povo. Audiência pública no YouTube não dá, né? Não dá mesmo. Exatamente. Gente, esse espaço aqui, eu estava conversando com o Baker aqui em off, né? Esse primeiro momento que nós estamos tendo com os pré-candidatos é um momento da gente conhecer as pessoas, né? Quem são essas pessoas que estão se colocando aí à disposição do nosso município para essa empreitada política, né? Que tem como fim lá a eleição municipal. E a gente está conhecendo essas pessoas, conhecendo um pouco do perfil, um pouco dos posicionamentos. Então, alguns temas, né, que são mais presentes nas entrevistas com candidatos, eles vão ficar em um segundo momento agora. Mas tem temas que são tão importantes, são tão relevantes e nos são tão caros que a gente precisa dar uma espetada antes, né? Mesmo como pré-candidato. A gente precisa ouvir um pouco desses pré-candidatos a respeito de algumas ações. E uma que eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, eu já acompanhei, inclusive você, em algumas das suas publicações nas redes sociais, se colocando a respeito disso, mas que a gente teve um exemplo ontem, né, no final da tarde, numa esquina das mais movimentadas da cidade, uma intercorrência de trânsito grave, gravíssima, que poderia ter deixado um monte de gente ferida, que é a questão da mobilidade urbana, né, que é o crescimento de uma cidade como a cidade de Teresópolis, considerada uma cidade média, não uma cidade pequena, uma cidade média, com crescimento acentuado, com arrecadação aumentando, poder aquisitivo de alguns crescendo, uma cidade que se desenvolveu, muito carro na rua, muita moto na rua, e talvez o mesmo sistema viário e a organização de mobilidade de 50 anos atrás. Como é que você vê esse problema? Não querendo te desanimar também, né? Vamos lá, em janeiro de 2025, o Baker sentado lá, né, na cadeira de prefeito, tendo esse problemaço, que eu reconheço que é um problemaço, que é trabalhar, discutir, pensar soluções na mobilidade urbana de Teresópolis. Ô, Queijinho. Eu tô sentindo que ele está desanimando. O Rodrigo Cossenza está aqui, né, do PSOL. O Rodrigo já está aqui tentando me tacar alguma coisa aqui já. Ó. Anderson, essa questão da mobilidade, cara, a gente particularmente eu só ouvi falar de mobilidade na época da entregação, né? Não vou falar integração, foi entregação, né? No qual todo o molde foi aí proposto pela aviação Dedo de Deus, que é a aviação que monopoliza o transporte público, monopoliza o transporte público em nosso município. Eu acredito que a mobilidade de nosso município, como a gente vem citando aí, né, a montagem de uma proposta de um mandato popular,
A mobilidade ela tem que ser apontado por quem usa as vias, tem que ser apontado pelo taxista, tem que ser apontado pelo motorista, tem que ser apontado pelo mototáxi. No outro dia eu estava conversando, gostaria até de deixar um abraço aí para o Marcelo do 99, estava conversando com o Marcelo e ele estava falando as ruas, a loucura que foi a mudança de trajeto de algumas ruas. Isso daí para quê? Para poder resolver o problema que nós temos e cada dia mais grave? Não, para poder atender os anseios de um patrocinador. Então eu acho que a coisa não tem que ser muito assim. A coisa tem que ser feita para resolver. Não é feito paliativo, que amanhã vai dar um problema. É ter que ser construído tijolinho por tijolinho. E com quem usa, não é com quem não usa. Que, infelizmente, muitas das vezes o camarada ele passa de helicóptero pela cidade e vai querer dar pitáculo na mobilidade. Ele não sabe que horas que a reta está engarrafada. Hoje mesmo, poxa, era meio-dia e pouco, eu demorei quase 40 minutos para atravessar essa reta, entendeu? É um absurdo, é um absurdo. Então, essa é a proposta, a gente trabalhar em coletivo com a população, entendeu? Indicando, olha, se essa rua daqui a gente mudar a mão, vamos resgatar essa mão aqui daquela rua que antes era para lá, agora veio para cá, então complicou tudo. Então é mais ou menos dessa forma, é trabalhando em conjunto com a população, escutando o povo, que a gente vê muito os políticos dizerem que vão escutar a população, né? Mas só escutam quando eles falam que vão votar neles. Entendeu? Tem que ser um negócio chamado escutativa, né? Exatamente. Tem que escutar, mas tem que transformar em ação. Né? Ativa e uma escuta constante. Legal. Poxa, a gente viu aí quase 3 mil potes. Por que não direcionar pessoas que estão ali ligadas àquilo ali para poder fazer escuta? Que muitas das vezes aquela pessoa nem deveria estar ali. Que o POT, o Programa Operação Trabalho, ele foi criado para quê? Para pegar aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou então aquelas pessoas que estão saindo do regime prisional para estar inserindo no mercado de trabalho novamente, entendeu? Então que pegue aí. Hoje em dia a gente não vê nada disso. A gente vê pessoa que é comerciante no POT, a gente vê profissional liberal no POT, está trabalhando de manhã, de tarde está no escritório dele, está no consultório, entendeu? Então acho que é bem dessa forma, a gente trabalhar em conjunto. E se a gente colocar a questão da capacitação também, que sempre esteve, né, junto do POT, fica mais grave ainda. Essa situação da capacitação é outra questão que parece que eles fecham uma janelinha para isso. Que o próprio programa, ele indica que nesses 2 anos que a pessoa estiver lá trabalhando, ela tem que ser direcionada... Parte da carga horária é para capacitação, para quando ela sair dali, ela ser direcionada de fato para o emprego. Isso não adianta. Mas não, infelizmente acabou virando curral eleitoral, onde que muitos ali indicam um, indicam o outro para poder estar ali conquistando cabos eleitorais, entendeu? Infelizmente. Aí você falou tudo, né? É a má utilização da estrutura pública. O problema não é o projeto, assim como grande parte, né, das dificuldades que nós vivemos no nosso país, né? O problema não está nas leis, o problema não está nos projetos, o problema está na execução deles. É esse o grande problema, né? Mais um ponto que a gente concorda e concordo com você também. E a gente ainda tem um problema maior, né, que é a questão de não termos mais como construir outras vias, né? E aí eu só acrescentaria, né, a tua sugestão com relação à questão de ouvir a população, mas fazer uso da ciência também, né? Nós temos um centro universitário, vou trazer a bola para mim, né? A gente tem um centro universitário no nosso município que capacita, que forma, que produz ciência em larga escala. Vamos botar essa galera para propor soluções junto com a população, né? Isso, excelente. Né? Que tal utilizar a ciência? Que tal sair da impressão de que dá certo e vamos comprovar empiricamente que isso pode ser uma solução? Tá aí, né? É só usar. Mas temos algumas correntes administrativas que preferem o negacionismo, né? Inclusive o da própria ciência, infelizmente. Infelizmente. Que eu sei que não é a tua área, porque você já se colocou, inclusive, com relação a isso. Bem, que a gente está caminhando para o finalzinho já, a gente está quase no final. Eu queria finalizar esse nosso bate-papo falando contigo a respeito da tua situação pessoal. Como é que a tua família encarou essa escolha? Ó, ele vai me chamar de queijinho de novo, pode ter certeza.
Porque eu sei como é que a família reage, né? Mas a gente precisa deixar isso claro, gente, porque enquanto nós não tivermos esse senso de necessidade de participação na vida pública, aqueles que estão aí a vida inteira vão continuar a vida inteira. A gente precisa renovar isso, a gente precisa olhar, né, e deixar as pessoas que querem se colocar à disposição, seja das mais diversas correntes, seja dos mais diversos segmentos representados, à vontade para participar, felizes em participar, seguros em participar, sem reações negativas, sem violência, sem discriminação. É isso que a gente espera, porque o nome disso é democracia, inclusive, a gente não precisa nem inventar, já está pronta. Como é que a tua família reagiu? Eu sei como a minha família reagiria. Como é que a tua família reagiu quando você chegou com essa notícia, amigo? O problema de ser entrevistado por amigo que não vem uma pergunta fácil, né? Rapaz, olha, eu gostaria de mandar um beijo para minha esposa, Paula. É isso aí. Tá? Meus Faz a média com a Paula. Nós moramos juntos, né? Não somos casados já há 23 anos que nós moramos juntos. Aí esse ano ela decidiu, vamos casar. Isso vamos aí. casar. Isso aí, Paulo. E ela é católica, muito católica, me tacou na crisma, né? Tô lá eu fazendo crisma para poder estar casando. Eu até brinco com o pessoal, falo, olha, pessoal, virar prefeito eu não tenho certeza não, mas casar isso eu tenho certeza. Isso vai rolar. Se eu não casar, minha certeza vai ser que eu vou virar um cara morto, entendeu? Então eu tenho que casar. Legal. Então, mas depois disso, que eu me inclinei para essa questão, que eu ia vir como pré-candidato a vereador, né? E aí a gente se colocou à disposição por conta de estratégia mesmo do partido e também para a gente poder estar dando, como falei anteriormente, tá dando visibilidade para esses territórios tão invisíveis, né? Legal. Que nada quando você vê, eu até brinquei com uma colega, cheguei, cara, eu não preciso nem ser eleito não, só lá na frente. Uma criança de uma comunidade, olhar na cara da pessoa e a pessoa pergunta para ela o que você quer ser quando crescer. Ela virar e falar, eu quero ser prefeito. Já tá bom. Já tá ótimo, entendeu? Porque ela vai ter na cabeça dela a ciência que ela também pode. Que eu cheguei aqui, eu sou de comunidade, sou da periferia de Teresópolis, tenho projeto social na comunidade, vivo na comunidade, respiro comunidade, e eu gosto de destacar. Nós falamos de comunidade, não é igual meia dúzia que fala da comunidade. Não, falar da comunidade é fácil. É de dentro dela. Isso, exatamente. Falar da comunidade é fácil. Quero viver a comunidade, saber as necessidades, saber daquela senhora lá que sai 5 horas da manhã nos dias de hoje. Era que você pega o teu celular, tu transfere dinheiro, tu faz um monte de coisa. Aquela senhora tem que sair 5 horas da manhã para marcar uma ficha para um médico, entendeu? Então, tá sendo difícil, tá sendo complicado. De vez em quando a minha esposa me manda ir morar com o Alexandre, com Consenza, entendeu? Qualquer coisa Consenza te abriga, fica tranquilo, ele já deu o aval ali. Mas aí a gente vai lá, sai para poder fazer um agrado, entendeu? Aí ela esquece e vamos levando, vamos... Brincadeiras à parte, é realmente uma escolha difícil, uma escolha... Meus filhos, até então, Legal. Eles querem que eu volte a ser o Bake Gesseiro do projeto Jovem Samurai, do nós da comunidade, entendeu? Não, mas eu tenho certeza que eles vão entender que é uma missão importante, que é algo necessário. E essa representatividade que você tem, Bake, é algo que a nossa cidade, a nossa comunidade não pode perder jamais. Ela não pode perder esse espelho e essa potência toda que a comunidade tem. Né? O cidadão periférico de Teresópolis, ele não pode perder essa força que ele sempre teve. A periferia de Teresópolis é a maioria. Nós não estamos falando de uma minoria, pelo contrário. Somos 70% da cidade. Exatamente, somos 70% da população. E esses 70% da população tem que se entender forte, tem que se entender possível ocupar cargos públicos, ocupar cadeiras no executivo, no legislativo, tá? Entender que o estudo, né, entender que o caminho correto é o que deve ser seguido, ter esse espelho, essa referência. Tenho certeza absoluta que você fará e já está fazendo isso com muitos que acompanham contigo nos trabalhos do projeto social e tudo mais. Eu te desejo muito boa sorte nesse processo. Te agradeço. Tá? Espero que nas convenções aí você seja exitoso no cargo para falar comigo já como candidato futuramente, né?
A gente vai deixar esses temas mais espinhosos. Ele falou que eu fui, né, meio severo com ele nas perguntas, mas nem fui. Espera quando a gente estiver aqui, vamos falar de saúde, vamos falar de um monte de coisa, você vai ver só. No futuro, né, após as convenções, nós vamos aqui no Diário Podcast ouvir também já na condição de candidato. Hoje nós estamos falando na condição de pré-candidato, né, todas essas candidaturas que passarão aqui, né, elas vão ser validadas em convenção, como a nossa legislação eleitoral exige, né, e que deve ser feito. E a gente vai ter outra oportunidade de conversar sem dúvida nenhuma. Espero que você não desista até lá, né, Rodrigo? Me ajuda aí, Coscienza. Não deixa ele desistir, não. Tá? Agradecer aqui a presença do pessoal que está aqui também, o Rodrigo, né? Esqueci o teu nome, Alexandre Dantas. Alexandre Dantas, que está aqui também, né? Pessoas que estão sempre ligadas aqui com a gente. Agradecer, né, ao PSOL por acreditar no projeto aqui das entrevistas do Grupo Diário, aqui no Diário Podcast. Já te deixar o convite aí que depois das convenções você já se prepare para vir aqui como candidato, já com o teu vice, para a gente fazer uma entrevista bacana. Irmão, já que é de você, vem de você, já está aceito de antemão. Que Nem bom. sei se você, mas já deixo aceito aqui. Que bom, fico muito feliz. Eu quero agradecer demais também ao meu amigo Pedro aqui da Padaria Império. Pedro deixou um lanche pra gente aqui maravilhoso, né, Bake? Poxa. Tá bom, não tá? Se o Rodrigo Consciência deixar um sanduíche para mim ali, eu agradeço. Sempre o melhor lanche da cidade, Pedro. Obrigado. Né? Pedro, ó, sensacional, cara. Tu é 10, irmão. Ele sempre capricha, não tem jeito. Deixar para você também, empresário, né, aquele convite, se você quiser ser um dos nossos apoiadores, entre lá no meu Instagram, no Anderson Duarte Jornalista, ou então lá nos contatos da produção aqui da Diário TV, saiba como participar conosco. É bem simples, muito mais fácil do que você imagina. Eu tenho certeza que você vai engrossar esse caldo aí. A gente tem um caminho grande até a eleição, depois da eleição também. A gente vai continuar com o projeto até o final do ano. Espero que você esteja com a gente. Agradecer mais uma vez o Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso, a minha casa, onde eu deposito hoje grande parte da minha vida, né? É um lugar que eu amo de paixão. Agradecer à professora Verônica, a nossa reitora, a professora Roberta, minha diretora, né, ao doutor Luiz Eduardo, da direção-geral, quem gentilmente nos cede aqui hoje para estar apresentando esse programa. Agradecer meu amigo Gilberto Oliveira, estava com saudade de Gilberto, está lá embaixo, né, no comando aí das nossas batutas, ele que já está acostumado, que é DJ também, então ele sabe manipular bem lá a mesa de corte. Obrigado, Gilberto, pela tua participação. Agradecer ao Marcelinho também, Marcelo Medeiros, em plena recuperação. Fiquei muito feliz de ver que ele está se recuperando, registrando aqui pra gente os bastidores. Na coluna do Vanderlei você vai ter alguma coisa aí. O Vanderlei vai falar alguma coisa da gente, Bake. Opa! Tomara que seja bom. Tomara. Que o chefe é brabo. Agradecer ao Vanderlei Júnior também aí pelo reconhecimento do trabalho e também pelo esforço, né, de montar um estúdio tão bonito aqui para a gente, muito bacana, né, um estúdio diferenciado, sempre com tudo com muito carinho. Convidar você, teresopolitano, que nos acompanha, você de Nova Friburgo, você de Petrópolis, você de São José, do Vale do Rio Preto. O negócio está chique agora. Quando eu trabalhava aqui era só Teresópolis, agora a gente está regional. É Petrópolis, é Nova Friburgo. Um beijo para meus amigos de Friburgo, de Petrópolis, de São José também. Sejam muito bem-vindos a acompanhar também um pouco e cobrem dos seus candidatos aí, tá? Puxa a orelha dessa galera aí, porque eles também precisam ser cobrados também, tá bom? A você que está nos acompanhando ao vivo, saiba que se você tiver em um dos nossos recortes, se você estiver aqui acompanhando alguma coisa, compartilhe com seus amigos, compartilhe esse vídeo, compartilhe um pouco desse podcast, seja num recorte, seja ele inteiro. Vamos ajudar a levar a informação o máximo possível para todo mundo. Vamos ouvir todas as plataformas, vamos conhecer um pouco de cada um que está se colocando à disposição. E sempre às quartas-feiras, às 19 horas, ao vivo, aqui direto, né, da Diário TV, dos estúdios da Diário TV, com o Diário Podcast. Bake, obrigado, tenha uma boa noite, muito obrigado pela tua participação aqui, fico muito feliz. Espero também, que você tenha gostado. Poxa, adorei. E eu gostei muito também. Sensacional, cara, muito bom. É isso aí.
E você que está em casa, muito obrigado. Um beijo grande no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, vai no Instagram do Grupo Diário, deixe lá a sua opinião. A gente acabou não conseguindo ler aqui, né, as participações pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, mas a gente vai ter a oportunidade de fazê-lo, tá? Quando a gente estiver com as campanhas mesmo já estabelecidas, nas entrevistas, a gente vai ter um pouco mais de tempo, vamos fazer um negócio bacana. De qualquer forma, participe conosco, esteja com a gente todas as quartas-feiras, será um grande prazer. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.